Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bora prosperar? André Costa na área. Deixa eu falar uma coisa para você. Queria falar hoje sobre um assunto que vai mexer com algumas pessoas, tá? Vai ser um pouquinho polêmico que eu vou falar aqui. Espero que eu seja muito claro na minha comunicação, porque o assunto realmente é muito delicado, tá? Vou falar hoje sobre mentalidade pobre, sobre pobreza, né? Pobreza, pessoal, pobreza, escassez, pobreza é uma coisa que eu odeio, eu detesto pobreza. Eu sou indignado com pobreza, tá? Eu sou indignado com escassez. Agora, o que eu estou querendo dizer para você? Não é pobre, a pessoa ser pobre é o estado que a pessoa se encontra. Ela é pobre porque ela está naquele estado que ela se encontra, não é? A pobreza, na verdade, é uma situação que aquela pessoa se insere, que ela se coloca nela, né? Então, assim, por que eu não gosto da pobreza? Porque pobreza é sinônimo de âncora, é uma coisa amarrada, é uma coisa que prende a pessoa. É uma prisão, é uma escravidão. Faz com que a pessoa fique ali dentro e a pessoa não consegue sair mais daquele negócio. A pobreza gera zona de conforto, a pobreza gera inveja, a pobreza gera escassez, né? Gera falta. Então, a pobreza é uma coisa que... Tecnicamente, a pobreza ela pode ser mensurável, ela pode ser medida. Você olha para a pessoa e fala assim, a pessoa não tem carro, a pessoa não tem casa, a pessoa não sei o que, a pessoa é pobre. Deixa eu falar uma coisa para você. A situação, a condição de ser pobre é uma condição de aceitação. É isso mesmo. Eu falei que esse vídeo vai ficar um pouquinho polêmico, mas é verdade, tá? Você é pobre, caso seja a sua situação, é porque você aceita ser pobre. Mas eu não tive condição, mas eu não tive instrução, mas eu não tive pai, não tive mãe. Para de desculpa, chega de desculpa. Eu conheci várias pessoas, inclusive órfãos, tá? Que hoje são empresários de sucesso. Hoje tem negócio, hoje tem coisas que eles entregam para a família. Mas eu não tive a oportunidade de estudar. Já ouviu falar em Bill Gates? Já ouviu falar em Steve Jobs? Já ouviu falar em Mark Zuckerberg? Tá? Já ouviu falar em Larry Page? Já ouviu falar em Sergey Brin? Você vai falar, esses caras, gente, só para parar aqui, tá? Esses caras, eles pisaram na faculdade, não terminaram a faculdade. Não estou dizendo que você tem que terminar a sua faculdade ou tem que fazer, não. Eu estou dizendo para parar de desculpa. Chega de desculpa. Eu estou gerando em você aqui uma raiva, uma indignação contra a sua situação. Até quando você vai continuar desse jeito? Até quando você vai continuar aceitando uma situação como essa? Para de desculpa, entendeu? Quando você se indignar e você se tornar uma pessoa inconformada com a situação sua, aí você vai conseguir sair, você vai conseguir destravar, você vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então por que eu não gosto da ideia de pobreza? Porque pobreza, como o nome já diz, ela vai te limitar. Ela vai fazer com que o potencial que você tem não seja aflorado. Você é imagem e a semelhança de Deus, está na Bíblia. A Bíblia diz, eu creio na Bíblia, estou dizendo porque eu creio, tá? Você é imagem e semelhança de Deus. Deus é rico, Deus é abundante. Se você tem o DNA de Deus na sua vida, é natural você ser rico e você ser abundante. É natural você ter crescimento. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você corta o dedinho no seu corpo, qualquer parte do seu corpo, o que acontece? Uma coisa chamada cicatrização. Você sabe o que é cicatrização? Cicatrização é um processo de autocura que o corpo tem para regenerar as células ou alguns órgãos do seu próprio corpo. O processo regenerativo ou o processo de autocura que o corpo tem é um processo que veio do DNA de Deus, de abundância. Ou seja, o estado ruim, ele não tende a ficar ruim. O estado ruim, que se tiver um problema, um corte, um acidente, alguma coisa, ele tende a se curar, ele tende a ficar bom. A situação sua é ruim porque você aceita ela ser ruim. A situação sua está difícil porque você aceita ela ser difícil. O dia que você se indignar, que você se revoltar e você não se conformar com a sua situação, ela muda. E você só pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso por você. Se você não fizer isso, você não vai ter resultado. Se você não fizer isso, você não vai ter êxito. Se você não fizer nada para mudar a tua situação, ela vai ficar a mesma, hoje e sempre. E ninguém pode fazer nada. Então, para de esperar pelo governo. Para de esperar pelo teu chefe. Para de esperar pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu pai. Começa a ter iniciativa própria.
Começa a fazer as coisas acontecerem na sua vida, você vai ver o resultado. Quando você começar a projetar meta na sua vida, olha, daqui a 6 meses, meu salário será X, eu quero ganhar Y daqui a 6 meses. E você projetar esse Y que você quer ganhar, colar no teu guarda-roupa, ou na porta do teu banheiro, ou um lugar que você vê todo dia você olhar para aquilo, você vai se indignar. Você vai olhar assim e falar, que droga de salário que eu ganho, eu quero ganhar isso aqui. E aí você vai começar a pensar, o que eu consigo fazer para ganhar aquilo? E aí vai começar a vir insights na sua mente, e não é só insights não. Deus vai começar a te abençoar, o universo pode chamar do que for, e vai começar a trazer oportunidades para a sua vida. Você vai começar a conhecer pessoas, você vai começar a conhecer lugares, você vai começar a ler coisas, vai começar a chegar, esse vídeo vai chegar até você, porque se chegou agora e você está vendo até o momento, é porque você realmente está entendendo a mensagem que eu estou te passando, e aí vai começar a destravar a sua mente, você vai ver que a coisa realmente funciona. Então quando eu falo que eu não gosto de pobreza, que eu não gosto de escassez, não é de pessoas pobres, pelo amor de Deus, porque eu já fui uma pessoa escassa. Eu já fui uma pessoa pobre e não é nada de honrado na pobreza. Não existe honra na pobreza. Não existe vitória na pobreza. Não dá orgulho na pobreza. Não tem orgulho. Deixa eu te falar uma coisa. O dia que o seu pai, sua mãe, seu filho ou alguém precisar de alguma coisa de você e você tiver dinheiro, tiver caixa, tiver empresas, tiver emprego, tiver oportunidades para poder dar para aquela pessoa, você vai se sentir grato consigo mesmo. Você vai olhar para cima e falar, Deus, obrigado. Graças a Deus eu tenho para ajudar essa pessoa. Graças a Deus eu posso abençoar essa pessoa. Agora me diz qual o orgulho que existe na pobreza. Qual o orgulho que diz ser pobre. Eu sou pobre porque Deus quer. Para de botar a culpa em Deus. Eu falei que esse vídeo ia ser polêmico. Eu falei que eu ia pegar pesado nesse vídeo. Não bota desculpa em Deus. Deus não tem culpa do teu estado. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. É o que a Bíblia diz que você tem. E o que você está fazendo com o teu livre-arbítrio? O que você está fazendo com a liberdade de escolha que você tem? O dia que você parar, se revoltar e deixar de se conformar com essa situação e dizer, eu vou mudar a miséria dessa situação, eu te garanto, tua situação muda. Porque aconteceu comigo. Eu estou dizendo para você, para poder gerar em você exatamente o desconforto, gerar em você exatamente o estresse, gerar em você exatamente a indignação, para te destravar. Um dia você vai me agradecer pelo que eu estou te falando. Não há honra na pobreza. Tá? Aí você fala, mas tem muito rico ambicioso, tem muito rico assim. É melhor você ter grana, tá? Para poder fazer as coisas e ajudar as pessoas, do que você não ter nada e ficar com essa boca sua dizendo que tem honra, que sabe das coisas, né? Que é melhor ser assim porque Deus quer. E o dia que alguém vai te procurar ajuda, você vai ajudar como? Uma palavra amiga, alguma coisa. Legal, palavra não enche a barriga de ninguém. Desculpa eu falar isso. Palavra não enche a barriga de ninguém. O que enche a barriga do povo? Empresa, negócio. Você gera receita, você paga imposto, você gera trabalho, você cria produto, cria serviço, você vende produto e vende serviço, você abençoa a sua empresa com lucro, abençoa as pessoas que compram os negócios e abençoa o funcionário que você tem. Contra fato não tem argumento, você não tem condição de argumentar contra isso. Se indigna agora, pare agora, tá? Olhe para a sua vida, gere um incômodo na sua vida e chega de pobreza, chega de miséria, vá prosperar. Você tem que ser próspero em todas as áreas da sua vida. Não adianta você dizer que, eu estou vivendo bem, mas eu estou devagar, mas é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer e tal. E uma hora seu filho pede uma coisa, sua esposa pede uma coisa, você deseja fazer alguma coisa, você vê outras pessoas fazendo, ao invés de você fazer o que as outras pessoas estão fazendo, você além de reclamar por não ter, você ainda tem inveja do cara que tem. Que isso? Me diz onde no mundo existe um pobre feliz. Orgulho, pessoal, orgulho é daquilo que a gente faz, é daquilo que a gente entrega, é daquilo que a gente pode ajudar as pessoas. O que você puder fazer para agregar na vida das pessoas. O que você puder fazer para somar na vida das pessoas. O que estiver alinhado com o propósito que Deus entregou para você e você estiver fazendo, isso gera fruto, isso gera resultado. Na Bíblia tem uma parábola chamada Parábola dos Talentos. As pessoas leem aquela passagem lá e não entendem aquela passagem, né? A passagem ela diz o seguinte, que um senhor foi viajar, deu 5 talentos para uma pessoa, 2 talentos para outra e 1 talento para um. O que recebeu 5 correu e foi lá, negociou e ganhou mais 5. Ficou com 10 talentos.
O que recebeu 2, correu, negociou, ficou com 4 talentos, mais 2, ganhou mais 2, ficou com 4 talentos. E o que ficou com 1, ficou com medo, porque se perdesse aquele talento já era. Ele enterrou o talento. Aí o Senhor volta e presta conta, pede contas deles, né? O que tem 5 vai correndo e fala, opa, peguei os seus 5 talentos aqui, negociei e ganhei mais 5. Entra pro gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. O que ganhou 2 talentos, virou para o Senhor e falou a mesma coisa, eu negociei os seus 2 talentos, ganhei mais 2, dobrei o teu resultado, o teu faturamento aqui, ó. Toma. Ele, servo bom e fiel, entra pro gozo do teu Senhor. Aí chegou com 1 talento, morrendo de medo. Sabe, quando você faz coisa errada ou deixa de fazer aquilo que você sente a obrigação que você tinha que fazer, você fica com medo. Quando você vai prestar conta, você fica aterrorizado. Eu falei, e agora? Chegou, eu vou ter que prestar conta, como é que eu faço? Se você observar na parábola dos talentos, o que teve 5 ganhou mais 5, de imediato ele foi se apresentar. O que teve 2 ganhou mais 2, de imediato ele foi se apresentar. Então, quem faz a coisa certa e sabe que fez certo, ele tem orgulho, ele bate no peito, ele se sente bem. Fala, legal, eu fiz isso, legal, eu consegui aquilo. Né? E o que ganhou 1 talento, ele foi todo envergonhado, todo sem graça, todo sem jeito. E falou, sabendo que o Senhor, cheio de desculpa, né? O Senhor é severo. O Senhor colhe onde não semeou. O Senhor e começou a dar aquele monte de argumento e tal, não sei o quê. Eu fiquei com medo de perder teu talento. Aí eu enterrei ele. Tá aqui o seu talento, ó, bonitinho, só em salto. A Bíblia diz que o Senhor se indignou daquele servo. Ele falou, servo mau, a expressão da Bíblia, mau e negligente. A mente de escassez, o medo de perder, o medo de não se aventurar. A covardia diante da oportunidade que ele tinha de fazer alguma coisa. Aí o Senhor falou para ele, servo mau e negligente. As suas expressões. A Bíblia é clara nisso, tá? Depois você dá uma lida lá em Mateus para você ver lá. Vou olhar a referência e colocar aqui. Servo mau e negligente. Por que você não pegou, sabendo que eu colho onde eu não semeei, que eu sou severo com os meus negócios, né? Por que você não pegou o meu talento, pelo menos não entregou para os banqueiros? No mínimo eu ia ter um jurinho lá dentro, ia correr um jurinho. Aí que sabe o que a Bíblia diz? Mandou esse servo mau e negligente, de 1 talento só, que ele não conseguiu negociar, para as trevas exteriores. E pegou esse 1 talento e deu ao que ganhou mais. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que o pensamento de pobreza e de escassez, ele é odiado primeiro por Deus. Eu sou indignado com pobreza e com escassez porque eu sou filho de Deus. O DNA de Deus está dentro de mim. Eu entendo isso, eu destravei sobre isso. E, gente, isso não é bênção, não há honra em ser pobre. E o pensamento de pobreza e escassez daquele servo que ganhou 1 talento fez com que ele tivesse medo, com que ele se acovardasse diante da oportunidade, com que ele não arriscasse as coisas, ou pelo menos que ele granjeasse alguma coisa a mais em cima daquilo, colocando aquele dinheiro no banco para render juro. Pensamento pobre não tem criatividade, ele só tinha 1 talento, a responsabilidade dele era pequena. O outro tinha 5 talentos, era muito maior a responsabilidade dele. E ele conseguiu dobrar. O outro tinha 2, era o dobro da responsabilidade do que ele que ganhou 1 talento só. E mesmo ele com aquela responsabilidade, com a mínima responsabilidade, com 1 talento, ele foi incapaz de fazer alguma coisa. Pensamento de pobre, pensamento de escassez. Né? E o Senhor, provavelmente a Bíblia não conta isso, mas vamos analisar um pouquinho a mentalidade com base, né, no texto argumentativo, analisando um pouquinho a mentalidade, o Senhor talvez ele pensou assim, bom, eu vou dar 5 para esse cara aqui, porque esse cara é uma máquina, esse cara produz, esse cara vai em cima, ele é meu, ele é dos meus, esse cara aqui é bom, é tão bom quanto eu vou dar 5 para ele aqui, porque eu confio nesse cara, confio tanto nesse cara que eu vou dar isso tudo para ele aqui. Ele entregou 5 para ele. O outro que recebeu 2, esse cara aqui é um novato. Mas ele é bom, é tão bom quanto aquele outro lá. Eu não vou dar tanto quanto ele, mas eu vou dar uma quantia boa para esse cara aqui, porque eu acho que ele não vai me decepcionar, não. Eu não estou errado em relação à avaliação desse cara, não. Deu 2 para ele. O outro que recebeu 1, ele deve ter pensado o seguinte, aí eu estou conjecturando, tá? Ó, esse aqui, eu já conheço, o perfil dele é assim, ele trabalha desse jeito, é assado, eu vou dar uma chance para ele, vou dar uma chance para ele destravar, vou dar uma chance para ele prosperar, eu vou dar uma chance para ele provar para mim que eu estou errado e que ele pode fazer. Vou dar uma chance para ele se inspirar nesses outros 2 aqui e fazer um progresso, fazer um sucesso na vida dele, fazer uma coisa dele diferente.
E o Senhor deu a chance para esse cara fazer. Eu não vou dar muita coisa, não. Aquele cara tem uma responsabilidade maior do que os outros, que recebeu 5. O que deu 2 tem uma responsabilidade muito grande. E esse aqui tem uma responsabilidade que não é tão grande quanto a deles. Mas eu vou ver qual é o resultado que esse cara vai ter, o que ele vai gerar. O pensamento de pobreza e de escassez, ele prende as pessoas. Ele cria um grilhão nas pessoas, ele limita as pessoas, ele faz com que as pessoas não consigam atingir os resultados que os outros veem potencial nela. E quando você se entrega ao pensamento de pobreza e de escassez, as pessoas se indignam com você. Porque às vezes você tem chance de colocar um negócio, você tem chance de fazer uma mudança na sua vida, você tem chance de virar a mesa e você simplesmente não vira, porque você tem medo. É covardia isso, entendeu? Isso é atitude de gente covarde, gente medrosa, gente que não quer se arriscar, não quer fazer as coisas. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós corremos mais risco quando a gente levanta da cama do que estando deitado. Aí você fala assim, não vou correr risco não, eu cansei, eu demorei muito para conquistar isso aqui, eu demorei tanto para conquistar aquilo outro. Você corre risco. Você atravessando a rua corre risco, você saindo da sua casa você corre risco. Por que você não pode correr um risco para dar um conforto melhor para sua família, para fazer com que as coisas cresçam, que o país seja melhor? As pessoas estão muito acostumadas em ganhar benefício, em ter benefício. A palavra benefício, ela soa na boca da pessoa como se fosse uma bênção, uma coisa maravilhosa. A conquista pessoal, quando ela é feita das suas próprias mãos, ela gera para você um resultado quase que incalculável. Donald Trump, uma vez, ele perdeu tudo o que ele tinha. E reconquistou tudo de novo. Em um ano ele tinha um império muito maior do que o império que ele perdeu. Né? Isso aconteceu com o Navarro. Né? O Navarro perdeu tudo que ele tinha. Em um ano ele estava com a dívida de mais de 10 milhões. Em um ano ele tinha 1 milhão positivo em saldo em caixa. Quando ele se reergueu. Porque está na mente, está no coração, está na personalidade. A pessoa desenvolve isso com ela. A pessoa ela olha para a vida e fala o seguinte, essa vida ela é para ser conquistada. Quando Deus colocou Adão, ele falou dominai. Dominai sobre essa terra, sobre os seres dessa terra. Né? Ou seja, nós temos no nosso DNA e uma autorização da parte de Deus de dominar. O que a gente faz? Ao invés de dominar, a gente entrega o domínio. Foi o que Adão fez, ele entregou o domínio para a serpente. Né? Tem que parar com esse pensamento, gente, de pobreza, de escassez. Você tem que começar a ter a mente de Deus, que é uma mente abundante e expansiva. A mente abundante, ela pensa no recurso como um recurso que se renova, é uma fonte inesgotável. Ela vem, ela não para de vir. Tem gente que tem a mente tão escassa que tem medo de dar uma receita de bolo. Eu conheço um cara assim, sabia? Ele faz um sorvete maravilhoso, ele poderia fazer um curso online, entregar esse resultado para abençoar mais pessoas e nesse curso que ele venderia, pode ser um preço simbólico, alguma coisa do tipo, por exemplo, ele poderia, além de estar abençoando pessoas, ele estava se abençoando também e aperfeiçoando a receita dele, se torna uma referência, se torna uma autoridade no assunto. O que esse cara faz? Vai levar para o túmulo a receita dele. Mente de escassez, mente pobre. Eu não tenho medo de falar não, eu estou botando minha cara aqui, ó, pobre. Ok? Eu estou entregando para você um conteúdo. Eu entrego. Olha nas minhas redes sociais para você ver. O que eu entrego? Eu tenho medo de entregar? De jeito nenhum. Eu tenho medo de dizer como é que eu enriqueci? Eu tenho medo de dizer como é que faz para você ganhar dinheiro? Como é que faz para você ter mente próspera? De forma alguma. Eu entrego para você sim. E se você me perguntar qualquer coisa que for, se eu souber, eu vou ter o maior prazer de ensinar. Se eu não souber, eu prometo para você, eu vou pesquisar, vou correr atrás e eu vou te entregar a informação. Mas eu não retenho informação. Porque essa é a fonte da riqueza. Quanto mais você entrega, mais você tem a fonte, pessoal, é inesgotável. Essa é a mente de Deus, abundante, é inesgotável. Não para. Expansiva, porque essa abundância, quando transborda, não transborda só para você, não. Gente, tem gente na igreja, inclusive, que não acredita nessas coisas, não entende isso. Pobreza não é de Deus. Quando Jesus estava no monte, que fez o sermão da montanha, lá em Mateus 5. Quando ele acabou o sermão, tinha uma multidão. Aí ele falou para os discípulos assim, olha, a gente não pode dispensar esse povo aí com fome não, viu? O que a gente tem aí? Aí os discípulos andavam, Aí um deles chegou, chamado André, que é o meu nome, falou assim, mestre, olha, a gente olhou aí, achamos um rapazinho aqui que está com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos.
mas o que é isso, né, para alimentar essa multidão? Aí Jesus olhou e falou assim, traga para mim, traz ele aqui. Aí trouxe o rapaz com o lanchinho dele, né, com os 5 pães e os 2 peixinhos, e Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos, e entregou para os discípulos para começar a encher os cestos. Bota os cestos aqui e repartam esses pães e os peixes. E os discípulos começaram a repartir o pão. E não parava. E repartia, não parava. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles encheram 12 cestos. E não parava não. E eles começaram a levar o cesto para a multidão. E voltava cesto vazio. E continuava enchendo. E voltava e continuava enchendo. A Bíblia diz que a multidão se fartou. E ainda sobrou comida. Gente, é abundância e expansividade. Abundância é inesgotável, é a ideia do cálice transbordante, recalcado e transbordante, ou seja, é uma coisa que é inesgotável, não para, o nome disso é abundância. Essa é a natureza e a essência de Deus, é a abundância. Bota na sua cabeça, Deus não tem nada a ver com pobreza. Ah, mas Jesus nasceu pobre, quem te disse isso? Ah, mas ele nasceu numa manjedoura. Gente, ele estava fugindo. Lê a Bíblia. É uma fuga. Ele ia morrer. Maria parou num lugar porque não tinha... Estava tudo cheio, os quartos todos cheios, eles foram para um estábulo. De onde que você tirou isso? Jesus era carpinteiro. Carpinteiro naquela época era uma profissão de engenharia, da área de engenharia. Pedro, ele era dono de uma rede de pesca. Ele tinha barcos de pesca, ele tinha uma empresa de pesca. O ministério de Jesus, depois dos 30 anos, até os 33 anos, foi financiado por pessoas que estavam em sua volta. Jesus era tão abundante que um dia ele mandou pescar, pegar um peixe, no peixe tinha uma moeda. Ele falou, de quem é essa moeda? Qual a cara que está estampada? É de César. Dá a César o que é de César. Abundância. Abundância não tá, galera. Bota na sua cabeça, na quantidade de dinheiro. Rico não é definido por ter dinheiro. Mas todo rico tem dinheiro. Então você não pode dizer assim, para mim ser rico eu tenho que ter dinheiro. Não necessariamente. Mas se você for rico, você vai ter dinheiro. É 2 conceitos diferentes. Quando você fala de riqueza, a riqueza não é medida pelo seu dinheiro, porque o dinheiro é um resultado. Dinheiro, galera, não faz ninguém rico. Eu estava vendo esses dias aí um documentário que colocava atores que ganharam vários tipos de programas, principalmente aquela porcaria do Big Brother. Desculpa eu falar assim, mas aquilo é um lixo. Quem vê aquilo é porque gosta de comer lixo, tá? Pegaram aqueles caras lá e viram como os caras estão hoje. A maioria, galera, falido, morando de favor. Ninguém que ganhou na época 500 mil, 1 milhão de reais, morando de favor. Exatamente. Sabe por quê? Mentalidade pobre, não sabe lidar com dinheiro. Quantos caras você já ouviu falar? Entra na internet depois, procura no Google lá, ex-ganhadores da Mega Sena. Como está a vida desses caras hoje? Coloca na internet, olha lá para você ver. Riqueza não se ganha, riqueza se constrói. E riqueza não é dinheiro, riqueza são valores. Bota na sua cabeça. Riqueza são valores, riqueza não é dinheiro. Dinheiro é resultado dos seus valores. Dinheiro é resultado daquilo que você entrega. É daí que vem a riqueza. Então para de ter orgulho de ser pobre, tenha nojo de ser pobre. Pobre é uma situação, pobre não é uma pessoa. Aquele cara é pobre. Não, aquele cara está pobre. Fala direito também. Aquele cara é rico. Não, aquele cara está rico. Tá? Quando você fala com uma pessoa, ela é rica, significa que ela tem abundância dentro dela. Não necessariamente que ela tenha dinheiro, mas ela tem abundância. Ela tem abundância, ela tem dinheiro. São 2 coisas diferentes. Uma vez Flávio Augusto é o dono da WhatsApp. Antes dele fundar a WhatsApp, ele é bilionário, ele mora hoje lá em Orlando, Estados Unidos. Antes dele fundar a WhatsApp, Flávio Augusto estava no metrô, todo apertado, com 2 amigos dele, um do lado do outro. E aí um amigo brincou com o outro. Flávio Augusto estava no meio, aqui no meio assim, no metrô. Um amigo de um lado, outro amigo do outro. Aí o amigo do lado falou pro outro, que estava do lado dele aqui. Cara, você não fala que você é rico? O que você está fazendo aqui no metrô desse apertado? Aí o amigo dele respondeu, eu sou rico, mas este é um momento da minha vida. Estou vivendo uma situação, um momento na minha vida. Isso não me define se eu deixo de ser rico. Aí Flávio Augusto botou aqui na cabeça, falou, rapaz, esse cara tem razão. Então eu sou rico também.
Eu sou rico. Essa é uma fase da minha vida, mas eu sou rico. A riqueza manifesta quando você tem consciência de quem você é. Quando você entende que você tem o DNA de Deus, galera, prosperar é natural. Assim como o corte que eu expliquei para você, que é natural ele se curar, se fechar, que é o processo de autocura, que é o DNA de Deus que está no seu corpo, ele funciona, assim também funciona na sua vida. Quando você tira o mindset, né, da pobreza, o mindset da escassez e substitui esse mindset, essa configuração mental, pela configuração de abundância e expansividade, você começa a prosperar naturalmente. Isso vem na sua vida natural. Faça como eu. Odeie a pobreza. Deus odeia a pobreza. Eu desafio você a provar para mim na Bíblia onde tem honra na pobreza. Onde a Bíblia cita que tem honra. Estuda os casos de Abraão, Moisés, que nasceu no palácio. Estuda os casos dos homens da Bíblia, que a Bíblia cita. Você vê, pode ter uma origem pobre, pode ter uma origem pobre, mas o final sempre é abundante. A abundância, ela é de Deus. Só para encerrar aqui, tá? Para também com a expressão de dizer o seguinte: ah, aquele cara é tão humilde, a roupinha dele, veio aqui uma pessoa humilde e tal, não. Uma pessoa numa situação de pobreza não significa que ela é humilde. Humildade é uma característica pessoal. A pessoa ser humilde é aquela pessoa que quando alguém vai mostrar para ela alguma coisa, ela sabe, ela tem consciência que ela não sabe tudo. Ela não é dona da verdade. Ela vai parar, vai ouvir. Já aconteceu comigo, eu dando aula em faculdade uma vez, um aluno meu quis dar uma opinião, eu dei opinião para ele, ele falou assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei com a turma, para todo mundo. Falei, galera, isso aí eu não sabia não. Palma para ele, qual é o seu nome? Ah, Christian, tal. Christian, vem aqui na frente. Fala. Ele foi até meio constrangido assim, não, por favor, vem cá. Você está falando uma coisa que está enriquecendo todo mundo aqui dentro. E eu não tinha esse conhecimento que você está me falando. Isso é precioso, cara. Vem cá, vem aqui na frente, fala aqui. Isso é humildade. Você saber reconhecer que tem pessoas que sabem coisas que você não sabe. Tem muita coisa que eu não sei. Eu vou ter o maior prazer de parar de sentar caladinho e ouvir. Porque eu quero aprender. Isso é ter humildade. Tem muito pobre, soberbo, e muito rico, humilde. Para poder olhar em sua volta que você vai começar a reconhecer essas coisas. Então, a humildade é uma característica pessoal. A humildade não é uma definição de classe social. Não confunda as coisas, ok? Eu estou falando desse vídeo, esse vídeo vai ficar pesado. Isso é para gerar consciência para você, é para gerar indignação para você, é para gerar o despertamento para você pesquisar mais sobre tudo isso que eu falei aqui. Ok? E fica o desafio aí para você poder me provar na Bíblia, onde tem relação de honra, nobreza com pobreza. Não existe essa relação. Eu te desafio a me provar isso. Ok? Desculpa a extensão do vídeo. A polemização foi proposital. Eu quis gerar essa polêmica. Eu quis gerar esse desconforto. Eu quis gerar propositalmente esse incômodo, para que você pense, você pesquise e você, com a sua própria força, tire as suas conclusões de tudo isso que eu coloquei aqui, ok? Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Eu sou André Costa e bora prosperar!